Shalom, shalom. Estamos de volta para dar mais continuidade, mais ênfase à nossa primeira lição com o tema Estado Intermediário dos Mortos. Muito bem, aqui é o curso básico em escatologia. Escatologia fácil de compreensão, de você aprender a abordar um dos temas mais polêmicos, que é o Estado Intermediário dos Mortos. Onde os mortos estão? Tudo isso a Bíblia responde. Então nossas aulas vai ser totalmente bíblica e sabemos que a escatologia é de cunho teológico. Então você não está aqui por acaso, você está aqui para aprender um pouco mais dos eventos finais. A palavra escatos é uma palavra grega que significa último, elogia estudo, ou seja, fazendo a junção, compreende-se que o estudo dos eventos dos últimos dias, a chamada apocalíptica pode ser também abordada. Então sabemos que na escatologia tem vários meios de ser abordada. A escatologia que eu estou apresentando para você é uma escatologia pentecostal. A gente é pentecostal e estamos aqui para abordar da melhor forma para você entender e compreender o que vai acontecer nos últimos dias. E estamos na segunda parte da nossa lição com o tema do nosso estudo, do nosso curso, Estado Intermediário dos Mortos. Aonde os mortos estão? Vamos lá iniciar a segunda parte? Não será vídeo extenso, grande, mas será vídeo pequeno, bem resumido, que você vai poder compreender e saber abordar esse tema em qualquer situação. Quando alguém perguntar para você, aonde estão os mortos antes de Cristo vir à Terra? Aonde eles estavam? E depois, para onde foram os mortos que morreram em Cristo, em Deus? Aonde estão agora? Após Jesus ressuscitar ao terceiro dia, ficar ressurreto, para onde levou? Aqueles que estavam no seio de Abraão. Vamos lá, são abordagens que você deve aprender a manusear esse conteúdo. Então, vamos dar continuidade. Vamos abordar aqui dois tópicos, para não ficar um vídeo extenso. Qual foi o período que entrou a morte na Terra? Nós sabemos que o Gênesis, os primeiros capítulos, relata a história da criação de todo o mundo. Ou seja, de um governo teocrático, onde Deus governava, onde Deus ele deu ordem a tudo que existia e tudo passou a ter vida. Mas em que período entrou a morte na Terra? Nós sabemos que os dois primeiros seres humanos, que foram Adão e Eva, eles transgrediram, pecaram contra Deus. Nós sabemos que quando Deus o fizeram no período, na dispensação da inocência, mas só que nós sabemos que a serpente entre os animais era aquela que era mais astuciosa. Você sabe o que aconteceu no decorrer da história. Eva comeu do fruto que não era para ter comido, deu também ao marido, e entrou o pecado no mundo, entrou a morte. Ou seja, por um homem entrou a morte, por Adão entrou a morte, que nem o apóstolo São Paulo diz aos Romanos, e por outro entrou a vida, que foi pelo Messias, o Cristo. Foi nesse período que entrou a morte na terra, a morte passou a reinar. Houve o primeiro homicídio, Caim matou Abel, e assim por diante. Só que agora precisava de um Deus grande, de um projeto salvífico, de um projeto de salvação para a humanidade. Sabemos que quando houve a sentença, a dispensação da inocência, houve uma sentença de juízo. Eva ia gerar filhos com dores. Adão ia trabalhar do seu suor, ele ia sustentar sua família. Então foram expulsos do Éden. E nós sabemos que após isso, essa expulsão, eles passaram a viver na sua humanidade, na sua natureza pecaminosa. E percebemos que houve o primeiro homicídio. Então entrou a morte dali. A partir da desobediência do ser humano, entrou a morte. E agora precisava da semente da mulher nascer aquele que ia esmagar a cabeça da serpente, que era Jesus. Então já começamos a abordar o primeiro tópico. A morte entrou pelo homem, que foi Adão, e sua descendência. A vida entrou por Jesus. Sabemos que João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então a morte entrou pelo homem e a vida entrou por outro.
Aqui abordamos o primeiro tópico, que a escatologia faz, o que é básico que eu estou falando para você. É o básico dos básicos. O segundo ponto que vamos abordar, onde os mortos estavam antes de Cristo. Para onde iam antes de Cristo? E para abordar esse mesmo tema, Lucas capítulo 16, versículo 22 e 23 diz que o rico e o mendigo Lázaro morreu. O mendigo foi para o seio de Abraão, que era os céus. Então, todos os mortos da época iam para um único lugar. Só o que separava entre aqueles que estavam no Hades, no inferno, era um grande abismo, sendo que aqueles que estavam do lado de cá não podiam ultrapassar pelo lado de lá. Por isso que houve um diálogo entre o rico que estava no inferno e o pai Abraão. Ele conhecia o pai Abraão, ou seja, ele foi para o inferno tendo conhecimento de por que ele estava ali no inferno. Ninguém vai ao inferno sem ter conhecimento. É apresentado Deus para a pessoa, é apresentado Jesus. Só que infelizmente a pessoa ela escolhe caminhos errados. Então esse segundo tópico que estamos abordando do nossa lição de escatologia bíblica, com o tema estado intermediário dos mortos, ou seja, os mortos iam para o único lugar. Só que separava um grande abismo. Aqueles que estavam do lado do inferno não podiam ultrapassar para aqueles que estavam do lado dos céus, que era o seio de Abraão. Então já começamos a abordar um texto aqui. Então antes de Jesus todos iam para um único lugar, só que separava um grande abismo, não podiam ultrapassar um para o lado nem outro para o outro. Por isso que o rico fala para pai Abraão, permita que Lázaro venha até mim e molhe a ponta do seu dedo e venha me refrescar. Percebe que o rico no diálogo está dizendo que ele está no inferno, me tormenta. Ele queria um pingo de água para se refrescar. Mas só que não podia, por este abismo que era colocado. Então todos iam para o mesmo lugar. Só que tinha diferença. Aqueles que estavam no seio de Abraão, eles tinham uma marca da promessa. E logo ia se cumprir essa marca da promessa. Até a próxima aula, até a terceira parte desse tema, desta lição, estado intermediário dos mortos. Compartilha com mais alguém, compartilha com mais 7 pessoas esse curso. Você que queira, de repente, um certificado, você vai entrar em contato conosco. Eu vou deixar o WhatsApp aí na descrição do vídeo. Você entra em contato se você quiser o certificado desse curso para você. Nós iremos enviar para você. As aulas são gratuitas. O certificado tem um custo. Mas que Deus te abençoe em nome de Jesus. Crescei na graça e no conhecimento de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu me chamo Apóstolo Fabíolo e sou seu professor aqui desse curso. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.